amigos do canal Detetives Vascaínos na área novamente neste dia 19 de dezembro, quase chegando o Natal, o ano terminando e muitas promessas para 2024. Aqui você vai ficar sempre bem informado com as últimas do Vascão da Gama, naquele enredo que você já conhece, apuração com total dedicação e qualidade. Vamos juntos nessa levar o Detetives Vascaínos lá no topo. Para isso, preciso muito da sua ajuda. Sempre que assistir aos nossos vídeos, deixe sua curtida aí embaixo. Compartilhe o conteúdo e não deixe de fazer a sua inscrição. É importante o nosso canal crescer, o número de inscritos. Conto com você. Bom, mas vamos ao que interessa, que é falar de Vasco, passar a limpo todas essas especulações, esse momento do clube. E no Vasco, a reformulação do futebol continua a todo vapor. Já era esperado nessa semana os primeiros cortes do elenco visando 2024. Até porque o Alexandre Matos está priorizando, meter a mão, antes de meter a mão na massa em relação às contratações, ver quem vai ficar, ver quem vai sair. Com base nessas saídas, meus amigos, aí sim, vai elencar junto com o Ramon Dias as peças necessárias para essa engrenagem rodar. Em paralelo a essa situação, o Matos e a equipe de scouts da 777 estão monitorando o mercado, levantando alguns nomes, sabendo condições do negócio e preparando o terreno para uma futura investida. Caso a 777 dê o aval, claro, pois vocês sabem, mesmo com a mudança do executivo, a 777 tem uma premissa, ela estabelece uma linha que é preciso ter a chancela dela para que o investimento destinado às contratações dê prosseguimento. Foi assim com o Brax e será assim com o Alexandre Matos. Embora hoje, após os seguidos erros no início da SAF, a 777 esteja com o pensamento de reforçar o elenco à altura, em que pese as últimas especulações e nomes sondados não encherem assim os olhos dos torcedores cruz-maltinos, que ficaram iludidos, ou melhor, criaram grandes expectativas após aquele discurso do CEO Lúcio Barbosa, que foi bem claro na última coletiva. Segundo ele, os jogadores que chegarão em 2024 serão do tamanho do Vasco, e que seria feito um investimento ousado, pesado, para trazer o Vasco para a parte de cima da tabela e para brigar por campeonatos. E foi nesse discurso, nessa promessa na contratação do Alexandre Matos, que o Ramon também se agarrou e acertou a sua permanência no clube. Cabe agora ao Matos desenvolver junto à 777 esta promessa. E o Matos, como informei ontem, está em contatos diários para que esse processo de reestruturação tenha um gás extra. Aliás, o Matos se encontra nos Estados Unidos conversando justamente com a 777 para mostrar a ela os jogadores mapeados, os processos que estão sendo feitos de saídas e ter aprovação para esse planejamento de 2024. E claro, conhecer mais a fundo os processos da empresa americana. Janeiro já está batendo na porta e o Vasco não quer ficar para trás ou atrasado como aconteceu neste ano. Está bem claro e definido que o Vasco primeiro está afastando jogadores que o clube não tem interesse na permanência. E aí sim, concretizar as situações em aberto, como Praxedes, Paulo Henrique, Ivan, Zé Gabriel, essa turma aí, e abrir terreno para novos nomes. Mas isso não vem impedido do clube consultar a situação das peças. É o setor que o Vasco vem priorizando também nessa busca, é a defesa. Até porque é um dos setores onde a debandada será maior. Hoje, por exemplo, o clube oficializou a saída do Robson Bambu, que voltará ao Nice da França. Uma situação já cantada lá atrás. Em breve, outros também devem ser negociados, como o Miranda e o Zé Virto, E por isso, uma enorme sondagem para os jogadores que hoje só serviriam para composição de elenco. Quer um exemplo? O próprio Benjamin Kusevic. A torcida, como eu informei ontem, está uma arara, uma irada com esse nome, que além de não acrescentar muita coisa, ainda poderia tirar a vaga de um estrangeiro, com maior nível para o elenco. Mas é uma negociação que está se encaminhando, viu? Ontem, após eu fazer esse vídeo, eu consegui uma resposta rápida do staff do jogador, que é agenciado pelo empresário André Cury. E o que me foi passado é que, apesar dos rumores aí do Curitiba priorizar uma venda, há uma tendência de que o empréstimo seja aceito por eles para início de conversa. Portanto, é uma negociação que tem jogo, já que há conversas no sentido de emprestar o jogador, dar esse aceite. O clube paranaense está aguardando aí essa oferta realmente ser concretizada com mais dados na mesa para que possa então dar o seu veredito final. E hoje mais um jogador para a zaga foi cogitado. E a informação foi trazida pelos colegas do Globoesporte.com. Trata-se do Nathan Silva, ex-jogador do Atlético Mineiro, que hoje atua no futebol mexicano, mais precisamente no Pumas.
Mas já adianto que realmente é uma transferência difícil de concretizar. Só para ter ideia, o jogador foi vendido pelo Atlético em junho deste ano por cerca de 4 milhões de dólares. Muito pouco tempo e um alto investimento para um clube se desfazer logo assim do atleta. E hoje eu passei a tarde apurando sobre essa situação do jogador. Falei com pessoas próximas ao Natan, alguns colegas da imprensa espanhola e, por fim, procurei o clube, o Pumas, claro. E no final as informações me deram a certeza de que o Natan não vem. Eu explico. Em relação ao entorno do jogador, me foi passado o seguinte. Na visão deles, está havendo muitas especulações de que Vasco, Internacional e até o Lokomotiv da Rússia estão demonstrando interesse no Natan. Porém, o jogador está muito bem no clube mexicano, tem apenas 6 meses de Pumas e o torcedor de lá é fanático por ele. Além disso, a dupla de zaga do time é uma das melhores do campeonato. Portanto, o jogador está bem, satisfeito, está tranquilo e o que ocorre de concreto por lá, o que me foi passado, é a permanência no Pumas. O empresário do jogador não deu nenhuma condição de que houve assim uma tratativa com o Vasco. Ponto. Em relação aos companheiros da imprensa da Espanha, mantive contato com alguns, mais ou menos me disseram a mesma coisa, tudo dentro dessa linha, que o jogador tem contrato e dificilmente sairá, a menos que seja enviada aí uma boa, bota boa nisso, uma baita oferta de compra. E que, caso haja um interesse em vendê-lo, seria mais à frente e para a Europa a partir de junho. Além disso, confirmou que o Natan é ídolo da torcida e um dos favoritos lá da diretoria por conta do seu comportamento e pela sua dedicação. E por fim eu vou passar a informação do próprio Pumas. O Pumas, ao contrário de outros clubes, é uma agremiação muito fechada. Sua diretoria não tem o hábito, não tem um costume assim de responder aos jornalistas, seja por qualquer meio. Só falo em coletiva de imprensa. Mesmo assim eu consegui chegar e ter um posicionamento meio que singelo do clube através do atual diretor de comunicação, o senhor Pablo Macedo, que foi bem curto e direto quando eu questionei sobre esse possível interesse do Vasco. Me disse que no clube não há nada em relação a isso e que o jogador não está transferível. Ou seja, o Pumas mantém aí a sua decisão de não negociar o jogador neste momento, seja por empréstimo ou até mesmo venda. Portanto, sobre o zagueiro hoje, o que tem mais chance de pintar aí é o Kusevich, que é o jogador aí que já está em fase de conversas e ainda não houve aquela negativa de que não vou aceitar esse empréstimo. Então estão conversando e o entendimento é esse aceito do empréstimo. E agora à noite, antes de eu entrar no ar, surgiu uma informação trazida da imprensa chilena, de um jornalista da imprensa chilena, informando que o Vasco está em negociações para ter o atacante de 21 anos, o Alexander Aravena, da Universidade Católica. Olha, eu até o momento, como eu estava para gravar esse vídeo, não consegui ainda um retorno da diretoria da Laú, da Universidade Católica. Eu, óbvio, consegui os contatos, mantive assim, enviei e estou aguardando. Não quer dizer que eles vão responder, ainda mais se estiver negociando mesmo, né? Porque é difícil, quando está em negociações, alguém abriu o jogo. Mas a gente quer ouvir, né, a posição do clube chileno, se realmente é especulação, se realmente tem jogo, se realmente aí foi procurado, tem o início de conversa, enfim. Eu tendo alguma informação sobre isso, eu vou colocar nas minhas redes sociais ou eu apareço por aqui com mais detalhes caso seja preciso. Ok? Mas estou aguardando aí o retorno e é assim que é a apuração. A gente tem que ouvir todas as partes. O Vasco, óbvio, não vai comentar nada e a gente tenta o lado do clube. O staff do jogador está em silêncio, não quer se pronunciar. A gente tenta, então, procurar o clube detentor do passe do Aravena. Mas é isso, meus amigos. Podem escrever aí. Muitos outros nomes ainda vão aparecer. Alguns bons, outros ruins. Assim é o mercado quando se busca algo. A gente espera que o Vasco pense grande, que não cometa os mesmos erros dos últimos anos. Né? O que eu posso dizer é que o Matos está atento ao mercado, mas esse processo da 777 precisa ser mais acelerado, né? Porque daqui a pouco os melhores vão começar a se transferir para outros clubes. E aí a gente começa aquela velha história que ninguém quer ouvir. Né? Bom, um último aviso antes da gente encerrar por hoje. Amanhã, dia 20 de dezembro, um amigo de vocês aqui faz aniversário. E eu resolvi, então, tirar um dia para ficar off. Aniversário a gente faz uma vez ao ano, né?
E a gente tem que comemorar a saúde, claro, acima de tudo. E por todo esse desgaste emocional desse ano, em termos de Vasco, é mais do que justo uma folguinha, vez ou outra, né? Mas logo, logo volto com vídeos e mais informações em minhas redes sociais. Beleza? Bom, obrigadão e vamos pra cima. Até a próxima!